pessoal, eu me chamo Paulo Mesquita, como todos me conhecem, e eu vim trazer hoje um tema de vídeo pra nós, né? Pra todos vocês, né? Ensinamento também pra mim, né? Porque cada vídeo eu aprendo uma coisa nova, né? Gente, o tema de hoje, gente, é um tema assim, um pouco polêmico, né? Também, né? Que o tema de hoje, gente, fala sobre pais e filhos. Que o tema de hoje são os filhos que têm que se adaptar aos pais ou os pais que têm que se adaptar aos filhos, né? Isso é uma perguntinha. Gente, isso daqui que vocês estão vendo aqui mexendo atrás, gente, é umas estrelas, uma lua, gente, que eu fiz, né? E aí tem pendurado aqui, né? E aí, gente, o tema de hoje é esse. É os pais que têm que se adaptar aos filhos ou os filhos que têm que se adaptar aos pais. Gente, esse tema, ele vai falar sobre a questão da educação, a questão do comportamento em casa, comportamento familiar dos pais com os filhos. Por que, gente, que eu veio trazer esse tema? Será que realmente eu sei o que é ser filho? Será que eu sei o que é ser pai? Gente, eu sei o que é ser filho, agora o que é ser pai eu não sei. Mas eu posso falar também sobre os pais. Por quê? Porque eu vivo num meio familiar onde tem muitos pais, né? E, gente, primeira coisa é a criação, né? Tudo começa da questão da criação, né? O filho ali, ele vai crescendo desde pequeno, né? E dali, gente, o pai e a mãe já tem que botar regra no filho. Por que tem que botar regra no filho, gente? Porque é o tempo que a criança ela tá se amadurecendo. É o tempo que a criança ela tá se formando ali o entendimento dela, ela tá descobrindo as coisas do mundo. E é o tempo que o pai tem que saber dizer não e dizer sim, né? Eu, especificamente, gente, eu me considero um filho, né? Um filho no meio, gente. Eu não me considero nem da esquerda como da direita, eu me considero no meio. Não sou um filho assim muito exemplar, mas também não sou filho, né, essa loucura toda, não, né? Mas, gente, a criação ela é muito importante, a criação dos pais, botar limite. Eu digo que teve momentos da minha vida que eu precisei da minha mãe, do meu pai, botar limite em mim, né? Porque sempre tem aquele momento que o filho é muito sapeca, sempre tem aquele momento que o filho vai procurar coisas erradas, sempre tem, né? Sempre tem. Não existe filhos perfeitos, como também não existe pais perfeitos. Mas existe pais que sabem educar os filhos, que buscam educar o filho da melhor maneira, por mais que doa no filho. Por quê? Porque educar é difícil. É difícil você bater no filho, é difícil muitas vezes, porque você, principalmente para aqueles pais, gente, que só tem um único filho, é o único filho dele. Para educar é mais difícil, porque o filho, quando é só um filho, o carinho é maior, né? Como diz, é o filho caçula. Quando tem um filho caçula, gente, é mais difícil de bater, é mais difícil de pegar pelo braço, botar ali de castigo, é mais difícil. Porque o amor que era para ele dar para outros filhos também vai em função só daquela criança, né? E a criança fica uma criança mimada, fica uma criança muito dengosa. E tudo isso, tudo que acontece com o filho ali, você não quer bater, você não quer castigar, você não quer punir aquela criança pelo ato que ela faz. Aí você só pega e tenta lidar ali da melhor maneira, tendo paciência, né? Tenta resolver com a questão da paciência, né? E, gente, os pais de hoje em dia, gente, eles estão muito liberal. Eles estão liberando mais os filhos, deixando os filhos ir nessa maré, né? Nessa maré de faz de conta. Mas quando o pai e a mãe têm um filho, ele tem que saber que a responsabilidade é dele. É responsabilidade dele de dar comida, é responsabilidade dele de alimentar, mas é responsabilidade dele também de educar. Porque se você não educar, você não botar limite nos filhos que você tem hoje em dia, quando ele cresce uma pessoa mimada, ele cresce uma pessoa que ele quer fazer só o que ele quer e pronto. Já pensou? Vamos dar um exemplo aqui bem simples, gente. Vamos supor que eu sou uma pessoa bem humilde, né? Não tenho essas condições todas, e eu pego e tenho um filho. E se na minha casa faltar o alimento, faltar o iogurte, faltar o lanche dele, tiver só o arroz e feijão, e eu acostumar ele comendo só besteira, só iogurte, lanche, essas coisas, né? E eu não tiver ensinado a ele comer outras comidas, quando faltar o lanche dele e eu não tiver dinheiro para comprar, né, ele vai querer só o lanche dele. Ele vai querer comer só besteira. E aí, eu vou ter dinheiro para comprar aquele lanche naquele certo momento? Não vou ter. Aí é onde complica. Por quê? Porque ele quer o que ele quer.
Mas ele tem que entender uma coisa, que eu tô dando pra ele, ele tem que comer o que eu tô dando, não o que ele quer, né? Isso é botar limite nos filhos. Isso é fazer com que os filhos entendam e se adaptem a você. Não é você que tem que se adaptar aos filhos. Porque hoje em dia tá assim, os filhos é que mandam nos pais, não é os pais que mandam nos filhos. Não é verdade? Por isso, gente, o mundo tá moderno, mas você não precisa espancar o filho, porque tem muitos pais que espancam os filhos. Você não precisa bater, você não precisa agredir. Você só basta dizer uma palavrinha mágica para a criança, não. A regra básica, gente, da boa convivência com os filhos é o não. Você não precisa bater, você não precisa xingar, você só basta dizer não, não e manter o não. É difícil manter o não quando você é pai, quando você é mãe. É difícil. Por quê? Porque você não quer que o seu filho fique chorando, você não quer que o seu filho grite, você não quer isso, você não quer. E quando o filho cresce ali, que chega na adolescência, ali vai chegar uma parte difícil, porque se você não educou ele de uma maneira específica quando ele era pequeno, quando ele cresce, ele vai crescer um menino mimado, ele vai continuar mimado e só vai piorar. A tendência é piorar quando você deixa o filho crescer da maneira que ele quer. Ele só vai piorar, gente. Eu digo isso também, por exemplo, mim, gente. Se meu pai e minha mãe, gente, de alguma maneira, né, gente, bem que meu pai e minha mãe, né, não vou nem falar aqui, né. Mas, gente, especificamente, se você não bota limite no seu filho, o seu filho ele vai crescer do jeito que ele quer ser, ele vai ser o que ele quiser ser. Por quê? Porque você não fez a parte mais importante, que era o que ela educar, era pegar ali o filho pelo braço, puxar ele, educar, né? Essa é a parte do pai e da mãe. Essa é a parte, gente. Por isso é muito importante o pai e a mãe na educação do filho. É muito importante. Não esqueçam disso, que os pais e a mãe são que botam limite nos filhos. É difícil, não é fácil. Por isso que diz assim, é fácil botar no mundo, difícil é criar. E é verdade, é difícil criar. Mas não é difícil criar dando alimento, gente. Difícil criar mesmo é educar. É você querer que o filho seu ande pelo mesmo caminho que você está ensinando. Mas por mais, gente, que doa no seu filho, que seu filho chore, que seu filho grite, mas você tem que educar e botar ele no bom caminho. Porque aquela criança, gente, quando ela é pequena, você educar ela quando ela é pequena, ela vai crescer com seu entendimento. Ela vai abrir a mente, em algum momento ela vai abrir a mente para tudo aquilo que você está falando para ela. E é isso, gente, esse foi o tema do vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Vocês tenham entendido um pouco também, né? E é isso, gente, hoje é sobre educação familiar, educação sobre os filhos, né? Sobre criar os filhos, gente, né? Botar limite, botar regra, isso é criar os filhos.